Então, estamos reiniciando aqui a gravação. Desculpem pela interrupção, houve um problema técnico da Wix, que é a provedora de serviço de site e webinar. Não sei o que houve, nunca aconteceu, mas essa frase também não é justificativa. Foi a primeira vez. Mas realmente foi a primeira vez com a Wix, tá? Jonathan, você está com o microfone, tá? Câmera, vocês podem compartilhar a tela e o Risk Lip vai ser nesse modo, tá? Vai ser em comitê, né? Vocês podem interagir comigo o tempo todo, tá? Então nós vamos continuar. A gente parou, obviamente. Está vendo minha tela. Mas assim, Marco, essa questão que você estava comentando do IFRS, LS1 e o S2, é um tema bem, assim, delicado no sentido de como que vai ser essa interação entre a matriz de riscos que a gente está acostumado a ver nas empresas versus essas novas divulgações que aí equipes de SG ou que equipes de consultoria estão fazendo, analisando matriz de materialidade e tudo mais. Como que isso vai se correlacionar? Acho que esse é o grande desafio agora. Esse é incógnito ainda, né? Exatamente, porque agora todo mundo está nos questionando, como vai fazer, como vai funcionar. As respostas ainda são complicadas. Evidentemente, a gente não sabe exatamente como vai ser auditado, né? Mas deve fazer parte da auditoria externa, porque está ligado ao relato financeiro, né? O relato integrado, geralmente, ele é auditado por uma das... Ou a própria auditoria externa que faz o balanço, ou uma do mesmo porte, tá? Então, vai vir deles a orientação. Eu acredito que nos primeiros 2 anos, ou seja, até 26, 27, final de 27, vai haver uma condescendência ainda com uma análise mais qualitativa. As empresas têm que fazer essa passagem, né? Mas daqui a uns 3, 4 anos, o meu palpite, tá? Tô chutando, é que vai haver realmente uma exigência maior e que você consiga demonstrar isso via modelos. Você tem que modelar os riscos de sustentabilidade e mostrar o efeito agregado deles ou no cash flow ou em valor da empresa, né? Sim. Que interessa mais os acionistas. Exatamente. É o fluxo de caixa, né? Qual o impacto? Mais fluxo de caixa é o tradicional. Exato. E talvez, no nível de outros stakeholders, tipo bancos e etc., se você tem uma empresa que tem projetos de grande porte e estão buscando um financiamento para esse projeto, por exemplo, você vai ter uma exigência dos fatores de risco do projeto e sua quantificação, né? Se você aparecer, eu acredito que daqui a 5 anos vai aparecer com uma matriz tradicional, não vai passar. Já não está passando, eu falo por experiência própria, né? Tem vários agentes financeiros que, dependendo do porte do projeto, exigem mais. Eu acho que tudo tem que ter o bom senso, né? Eu acho que não vai exigir isso de uma empresa pequena, que não tem estrutura, não tem equipe, né? Não tem uma estrutura de faz uma lista governança, dos ricos. Não tem nem governança, na verdade, né? Sim. Mas também essa empresa, ela não está buscando um financiamento de R$1 bilhão, né? Exato. Então, tudo é questão do porte, né? Sim. Agora, não há dúvida de que vai haver uma mudança de paradigma. Então, as empresas, se o bom senso, né, de que a análise qualitativa tradicional não agrega valor, não funciona por si só, agora tem uma outra motivação, uma outra cenourinha. Mas a tese é que não funciona por si só, ela não para de pé por uma questão técnica, né? Sim. Vamos lá, Agora eu estou com um problema no... Desculpem. Tive que reanimar o meu Windows.
Muito bem, eu estava aqui. Vocês estão vendo minha tela? Normalmente? Sim, Marco. Uhum. Obrigado. Bom, então, o que está acontecendo? O atual ERM, ele está, o que a gente chama de bolt-on, né? Quando ele deveria ser built-in, ou seja, o bolt-on é quando você prega alguma coisa em cima, né? E ele tem uma função de demonstrar para alguém que está chegando na empresa que existe ERM, né? Existe Enterprise Risk Management. Mas o fato é que esse ERM não faz parte do processo real da empresa, né? E, nesse sentido, este é o processo real da empresa, onde são tomadas as decisões. O resultado é que você passa em auditoria, né, ganha um selo, seja do órgão regulador, de quem for, né, ou da SOX, por exemplo, e você ganha um valor agregado que é temporário, que é de compliance. Na verdade, o ERM atual ele tem uma pegada forte de passar em auditoria, e ele serve bem para isso, né? Ele funciona como um sistema de gestão fake, né? Na verdade, a gestão de risco está ocorrendo, pegando fogo lá embaixo, tá certo? E você tem o ERM bonitinho aqui em cima, pregado em cima, agregando esse valor temporário de ter imagem positiva. Nossa, olha que legal, a empresa tem né, um escritório lá, né, um monte de piloto lá sentado, né? Então, essa é a imagem que eu enxergo atualmente. O sistema de análise qualitativa por scoring é o que é usado hoje tradicionalmente. Ele é aquele sistema em que você lista diversos fatores de risco, ou riscos propriamente dito. Existe uma diferença que nós vamos ver no programa, né, que risco é a medição, fator de risco é a causa, né? Então, você tem matrizes de risco que você tem os dois, algumas são mais voltadas a fatores de risco, outras são mais para os impactos da causa, depois da causa, né, o que acontece. Então, você vê, por exemplo, pessoas falarem risco de reputação, né? Reputação, na verdade, é um impacto, né? Não é um risco propriamente dito. Tem alguma coisa antes, tem alguma causa que é o fator de risco. Então, a análise qualitativa por scoring, ela é como se você pegasse vários objetos de vários formatos e tentasse encaixar um formato único, né? O famoso martelo à busca de prego. Eu tenho um martelo que é o sistema de critério, tem um critério único lá em que eu digo que risco alto é acima de 20 milhões, risco médio é de 10 a 20, risco baixo até 10 milhões, e assim por diante. Probabilidade alta é mais que 50%, média até de 25 a 50, mas abaixo de 25 é baixo. Então, isso daí chama-se análise qualitativa por scoring. E o scoring é determinado por esse tipo de critério, né? Ele é usado para comparar e atribuir importância relativa. E a gente deveria parar por aí, ou seja, a ideia da análise qualitativa ela é rápida, é simples, né? Você fala, comparando aqui 5 tipos de risco diferentes, o mais importante, por exemplo, é resíduos perigosos. Eu não vou tentar encaixar num formato que não é adequado para análise. Eu não posso pôr para analisar aqui nesse buraco aqui. Eu vou parar na importância comparativa. Falar, olha, é mais importante eu trabalhar em resíduo perigoso do que em contratos. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma questão de onde eu ponho o recurso, tá certo? Agora, dizer que ao fazer isso eu analisei o risco é um erro muito grande, né? Porque você está forçando uma técnica, um critério fixo, num risco que tem especificidades. Porque cada decisão demanda um conjunto específico de ferramentas. Eu não posso usar uma única ferramenta, é impossível. Nós vamos ver no curso que existem 8 ferramentas básicas, 8 tipos. Uma delas é o scoring de fatores. Então, a análise qualitativa tradicional de probabilidade e impacto, ela é, na verdade, um multi-criteria decision analysis. Ela é um scoring de fatores, né? Ela funciona por regressão, por aproximação. Ela faz parte de um portfólio de análise, tipos de análise que são adequados para tipos de decisão diferentes. Para cada tipo de decisão, eu tenho uma alternativa ideal.
ou porque é mais simples, ou porque é mais complexa e necessita ser mais complexa, né? E quem tem que escolher, quem tem que fazer a decisão e quem tem que entender qual é a análise que ele usa. E o que eu faço como área de gestão de risco é apoiar esse risk owner, ou como eu prefiro, decision owner, a pessoa que está avaliando o risco e tomando uma decisão em relação àquilo. Tá? Eu prefiro, como especialista, trabalhar no processo decisório do que no risco propriamente dito. A gente confunde um pouco as duas coisas. Uma coisa é eu intervir numa situação de risco, porque eu acho que ela não está sendo bem gerenciada, né? E isso é intervenção mesmo, pura, né? Ela é típica do auditor. Ela fala, olha, você tem aqui um risco de incêndio e vocês não estão com proteção suficiente, os controles não são adequados. A outra é eu discutir com o pessoal de segurança patrimonial como é o processo decisório deles, como é que eles analisam o risco, porque a causa principal da análise de risco mal feita é o uso de ferramenta inadequado. Então, o que nós vamos mudar o nosso modelo mental é, ao invés de eu tentar intervir no risco, listando o risco e pedindo plano de ação direta para cada risco, eu vou olhar o processo decisório primeiro e entender o que eu preciso melhorar no processo. O processo é que deve ser insuficiente ou falho, não o risco, é simplesmente o risco. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode ser alto, aceito, não aceito. Isso daí se eu analisar direito, eu tomo a decisão correta. O problema é quando eu não analiso direito. Tá? O método proposto, quer dizer, a solução, então, é você entender os pontos críticos de decisão. É a tarefa mais importante no início de um processo. Tanto faz o processo ser novo, né? Eu vou implantar a gestão de risco numa empresa, e a primeira coisa que eu faria é entender o negócio e listar, ou mapear, que é melhor ainda, os pontos críticos de decisão. Porém, eu posso chegar num local, né, ou como novo funcionário, ou como consultor, né, que é o meu caso, e me deparar com a situação já implantada. Tem um modelo lá específico de ISO 31000, que foi feito lá sei lá, com apoio de quem, né, que é um processo tradicional. Tem um risk register, né, um mapa de riscos, uma lista em que eu tenho ali vários níveis hierárquicos diferentes de risco, em que existem temas diferentes misturados, e não há um vínculo adequado ao ponto crítico de decisão. Quem que está tomando essa decisão? Né? Então, eu prefiro inverter o meu pensamento. Primeiro, vamos mapear as decisões, aí nós vamos ver quais riscos são tomados, e aí eu vou bater com o que eu chamo de fatores de risco inerentes. Né? Eu não gosto do termo risco inerente. O risco inerente é um termo meio besta, mas fatores de risco inerente, sim, aqueles que são dados pelo modelo de negócio. Uma vez que eu entendi o modelo de negócio, eu posso dizer que existem riscos que são dados, eles são próprios daquele, né? Então, uma refinaria de petróleo, obviamente, tem risco de explosão, né? Tem uma série de outros, né, de interrupção, por vários motivos. Eu conheço isso, não preciso nem visitar fisicamente, é só eu ler a literatura sobre refinaria. Né? Então, são fatores de risco inerentes à refinaria de petróleo, tá certo? E esses fatores de risco vão ser contrapostos aos pontos críticos de decisão. Eu vou fazer um bate se os meus processos decisórios estão realmente abrangendo todos os fatores de risco. Se não tiver, eu tenho lacunas que já vão ser lançadas dentro de uma priorização. Né? Eu vou olhar também se existem riscos emergentes no setor daquela indústria, daquele setor comercial, né? Em que esses riscos emergentes precisam também entrar na conta aqui da priorização. Tá? E eu vou priorizar da seguinte forma: qual processo decisório precisa de mais atenção? Onde é que está sendo feito mais besteira? Onde é que nós estamos deixando passar coisa? Agora que eu vi que tem um errinho aqui de português. Onde é que eu estou deixando passar
cavalo selado aqui, né? E vou para a prova de conceito, vou introduzir a seleção de análise adequada e educar aquela equipe específica, fazendo uma prova de conceito, mostrando que é uma coisa que agrega valor. Eu entendo que essa é a forma de você agregar valor com gestão de risco, né? O mero ato de listar riscos e atribuir importância qualitativa não ajuda muito, porque ele não afeta a decisão, né? Esse processo tradicional. E a partir da prova de conceito, a gente começa a entender as políticas da empresa, como é que elas estão, né? Eu tenho políticas suficientes, e eu não preciso criar políticas de apetite ao risco, e nesse momento eu vou entender o que já tem primeiro. Política de investimento, política de crédito, política de interrupção, política de parada para manutenção, política para, enfim, tudo que afeta o andamento normal dos negócios. Eventualmente, estuda-se, então, algumas estruturas de governança mais robustas, típicas de empresa um pouco maior, que é ter um comitê de risco integrado com compliance e auditoria, como é que fica, então, a segunda linha, né, de risco em relação ao compliance e auditoria interna. A gente vai comentar isso no curso e definir uma política de gestão de risco. Mas a grande mudança do Risk Leap, né, é o fato de que risco tem que estar integrado no processo de decisão. Então, a gestão de riscos integrada à decisão, é built-in, né? Eu tenho uma decisão e analisando o risco, eu tenho um processo de análise de risco adequado para aquela decisão, né? E, de repente, o melhor método para um determinado processo decisório é uma ferramenta simples. É um ASOP né, uma operacional, com um scoring com critério, mas é um critério adequado àquela decisão específica, né? Não genérico como a gente faz tradicionalmente. Pois bem, então vamos lá, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Então tem aqui uma tábua de mandamentos, né? O que a gente vai dizer tchau dentro do processo de treinamento, né? Coisas que a gente tem que desapegar, né? Eu também tive dificuldade de desapegar de algumas coisas, né? Esquecer que nós vamos falar de um sistema de gestão certificável tipo ISO, né? Não é que eu sou contra a ISO 31000, eu só acho que a ISO 31000 não foi feita para certificar, e ela não é para certificar mesmo, ela não é uma norma de certificação. Existe um movimento hoje, né, de consultoria para oferecer pseudo-certificação de ISO 31000, eu sou contra, né? Já me expressei bastante pelos motivos que eu já mencionei, né? Não se preocupar muito em ter um Risk Register centralizado, principalmente não usá-lo como uma plataforma de decisão para nada. Nós vamos explorar isso, tá? Acabar com riscocentrismo, enfim, uma série aqui de abordagens que nós vamos dar tchauzinho, né, ao longo do processo de treinamento. Para quem não vai fazer o Risk Leap, eu acho que o ponto importante que eu gosto de citar é explicar um pouco por que eu sou tão contra, né, esses caras aqui esse software legal que lhe permite uma bela ampliação. Então, nós temos 3 instrumentos hoje no ERM tradicional, tá? A escala de risco ou o critério, né? Isso aqui na verdade, é um critério multifatores, né? Eu tenho um critério para impacto, um critério para probabilidade, ou como o anglicismo prefere, likelihood, né? Que não é a mesma coisa, mas se usa como sinônimo de probabilidade. Esse aqui é um critério genérico. Então, você vai numa empresa, às vezes, de 5.000 pessoas, com gestão de risco centralizada, usando esse único critério. E quando você desce nos níveis hierárquicos, você começa a perceber que esse critério não está sendo usado. Então, começa a haver uma briga entre o sistema central e o sistema local, de qual deveria ser o critério, né? O dono do sistema central começa a exigir, né? Pô, a gente tem um software aqui que já está tudo padronizado, tal, tem que usar, né?
Esse é o drama do ERM. Tá? Aí você tem a matriz de risco, propriamente dita, que é um sistema para você cadastrar os riscos, mas a gente aproveita não só para analisar, como também para fazer planejação e estabelecer estratégia. Só que eu estou olhando risco a risco, estou olhando, isso aqui é riscocentrismo. Eu não estou olhando o ganho, eu não estou olhando o contexto, eu não estou olhando outros riscos, correlações, estou olhando o risco. Aqui é o risco, aqui ele é amarelo, então não é urgente. Esse aqui é menos urgente porque tem um verde aqui. Né? E aí eu vou lá e vou ver o plano de ação. Né? E normalmente o que eu vou achar? Ou uma coisa vaga, ou uma repetição de planos de ação que já estão em outros lugares. Aí eu não preciso de repetir nada. Ah, legal, é bacana para fora porque eu passo em auditoria. Beleza, realmente. É o valor agregado temporário que eu falo, compliance. Né? Mas eu não estou tomando decisão aqui. Né? Raras vezes eu vi, inclusive, a alta direção dando atenção, a não ser quando vai apresentar para o conselho. Aí, na verdade, aquelas discussões de PowerPoint. O que você vai pôr no PowerPoint? Né? Não é que você está usando aquilo para gerenciar realmente a empresa. E aí você tem o famoso mapa de calor, que é tema de discussões recorrentes na rede social, principalmente no LinkedIn, né? Onde algumas pessoas defendem que, como o conselho exige, por que não usar? Eu também acho, eu já participei de N reuniões com conselhos usando o mapa de calor, só que você tem que ser capaz de clicar aqui em cada um deles e abrir se for aprofundar, porque isso aqui não representa o risco, ele representa uma ideia vaga do risco. Por quê? Porque o risco ele tem range de impacto e ele tem range de frequência. E para o risco, para esse critério aqui, que tem uma probabilidade ali, para esse cara pode ser ok, mas para esse cara pode não ser ok. Né? Então, eu posso estar vendo uma coisa fantasiosa aqui, eu não posso tomar decisão em cima disso. Isso aqui é só um portal, vamos dizer assim, para mim poder aprofundar. Né? Qual que é o problema do mundo atual? A própria governança, às vezes, não tem tempo de se debruçar com mais detalhe e acaba passando, ok, vai, então põe na ata aí que a gente viu os riscos da empresa. Tá? É isso que acaba acontecendo. E, enfim, né? Esse é o estado do universo como ele se encontra hoje. Né? A solução, então, proposta, que é que é o nosso modelo aqui, ela passa por embutir essa análise de risco, a forma de apresentar, nos vários níveis, no nível estratégico, tático, operacional, só que o foco principal inicial é estratégico e tático. Né? Por quê? Porque normalmente o operacional existe um domínio técnico e a empresa está produzindo, seja lá o que ela produz, né, o serviço, já está tocando o barco. Então, nós estamos preocupados com o que vem pela frente. Né? Se a empresa tem um nervosismo operacional muito grande, claro que vai ser discutido na priorização, né, nessa fase inicial aqui de compressão. Mas aí essa empresa exige um olhar diferenciado, né? Se ela tem se a urgência dela de gestão de risco está na operação, né, e não na parte tática, por exemplo, uma coisa eu estou precisando fazer investimentos em segurança da informação, por exemplo. Eu estou precisando fazer investimentos em segurança operacional, né? De equipamento, por exemplo. Tá? Equipamentos que estão ficando mais antigos, por exemplo, precisam ser trocados. Estou discutindo CAPEX, eu estou falando de âmbito tático, discussão de CAPEX, né? de investimento em ativos. Quando eu falo operacional, estou dizendo as decisões do dia a dia. Né? Se o meu problema é que o meu supervisor de produção não consegue decidir corretamente quanto adicionar de produto no tanque, né? Pô, aí é outro nível de problema, nós vamos tentar entender. Né? Não vai ser também o Risk Register central que vai resolver esse problema, muito pelo contrário. Né? Você vai ter que atacar mais localmente.
Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu peço mil desculpas pelo problema que a gravação já foi dita como encerrada também. Por que será? Aqui está dizendo que está gravando, Marco. É que não apertei o botão. Ele encerrar a gravação. Para todos que assistem ao vivo, no caso a Raquel somente, né? Porque por causa do horário também. Raquel, eu te agradeço muito imagina. Peço muitas desculpas para você pelo atraso, e a gente vai se ver muito. Isso vai, eu acho que vai ser bem bacana para uma troca Esse de foi só um experiências. prenúncio, né? Exato. É que tem muita coisa acontecendo e aí muita dúvida, né, em relação a algumas coisas. Às vezes a gente já tinha dúvida no modelo anterior e agora com tantas outras coisas chegando. Veio o cara falar para desapegar, pô, nem me apeguei aí. Isso mesmo, daí é aquele negócio. E assim, e a gente tem diversos cenários, né? Empresas de pequeno porte, médio porte e de grande porte, né? Então, eu acho que tem que pensar assim em maneiras, exatamente, maneiras de você conseguir atender todos esses públicos, né? E fazer essa transição mais leve e fácil possível dentro do, né? Dentro da no que é alcançável. A gente discute isso, tá? A transição porque você é consultora, por exemplo, você vai enfrentar certamente situações do dia a dia. Você tem que não migrar, mas você tem que atender a situação atual, né? E aí eu acho que é importante você já mentalmente, né, o seu modelo mental de consultoria já ser voltado para, né, para uma certa direção, né, para um certo rumo. Exatamente. E eu tenho alguns clientes, por exemplo, que têm dificuldade de discutir essa questão do sistema central, tá? É um modelo mental muito arraigado. Então, acho que esse é um ponto importante. Como é que você atua como consultor ou como, vamos dizer, um novo gestor de risco da empresa, está chegando, né? Como é que você atua para quebrar esse modelo mental, né? Sim. Questionar a teoria do sistema central. Por que eu preciso ter uma linguagem comum tão forte e um registro central, né? Como se fosse um livro razão lá da contabilidade, né? Qual o valor que eles entregam? Vamos estudar, né? Acho que esse que é o ponto, né? E quais são as alternativas, né? Exatamente. É que eu acho que hoje todo mundo se apega ao sistema de gestão ou à norma em si, por exemplo, eu tenho a norma ISO 31000, eu tenho que fazer daquela forma. Exatamente. Mas é muito mais para atender aí alguns stakeholders, exatamente, compliance, né? E assim, aí do que efetivamente agregar valor, né? E aí, assim, quando você tem um posicionamento de agregar valor para a empresa, no sentido assim, o que realmente vai me ajudar numa tomada de decisão. Aí é onde pega, porque a gente tá muito no pro forma, né? Então, vamos fazer dessa forma. E aí eu acho que mora o grande problema dessas. Aí fica só pro forma, fica o castelinho. Né? Isso mesmo, porque daí a gente vê assim, mas para quê, né? Vocês estão vendo isso, aí você chega com o dono de uma empresa, mas por que eu tenho que... eu sei que eu tenho riscos, né? É a mesma coisa quando fala de outros temas, de crise, de continuidade de negócio, e tu chega lá, o cara, mas o que isso vai... Eu sei como lidar, eu tenho plano de contingência, mas não é só isso, né? Então, e aí a gente tem que ter toda uma argumentação, né, e tal, tentar de outras maneiras explicar algumas coisas que se a abordagem talvez fosse um pouco diferente. A abordagem quantitativa ela ajuda muito nesse aspecto. Exatamente. É como se você a primeira coisa que você tem que fazer é prestar o serviço, é educar, fazer você análise. Nem sempre você consegue isso dentro ou do contrato de consultoria ou dentro do dia a dia de um funcionário. Mas se você apoiar a área, né, mostrar que você vai apoiar, dar consultoria. Né? Vamos fazer junto. Né? Quando você fala que está dominado, mas tem uma chance de errado. Qual que é essa chance? Enquanto nós estamos falando, acho que é essa discussão que as empresas e assim, a partir evitam. do momento... exatamente. Por quê? Porque muitas delas não têm as informações
não, de alguma não forma, quer não. revelar essa fragilidade. Né? É como se você fosse uma pessoa mesmo, né, de expor a sua fragilidade. Eu acho que é a mesma coisa Esse que modelo acontece. mental, ele é de se sentir... Quando eu falo que eu estou incerto, eu sou fraco. É Isso. modelo cultural, isso aí. E é uma, sabe, como diz, desculpa o palavreado, bullshit, né, assim, É aquele bullshit, negócio, que aí as pessoas, você tem que ser fodão em tudo, você tem que não sei o quê, e às vezes não é vestir assim, a né? camisa da empresa, chamar para si a responsabilidade, Isso, exatamente. bate no peito. Aí você vai Mas, numa reunião e fala, eu estou incerto. Quer dizer, aham, se você não tem uma instrumentação por trás, a cultura abraça, né? Eu já passei por isso. Eu falo, olha, pessoal, estou preocupado com essas coisas. Pô, você só fica preocupado. Desculpa, né? Mas eu estou preocupado. Por causa disso e disso. Exatamente, mas essas questões, assim, no dia a dia é difícil de lidar, É difícil de lidar. principalmente a gente que está, eu já tive na outra posição, que é estar dentro de uma empresa, né, e ter que também implementar e aí demonstrar valor, e agora mesmo fora, né, na questão da venda, e de assim, ó, de que forma que O que você vende, né? Você vende isso, o simples ou o complexo, né? E assim, o que vai gerar de diferencial para a empresa? Claro. Porque daí, assim, o que hoje as consultorias, né, no nosso caso, é tributário, né? Então, todo mundo está preocupado em, de que forma que eu posso, e eu não digo que está certo ou errado, não é isso, mas é mais porque para curto prazo é o que melhora o meu... Exatamente. O regulador na porta, eu preciso fazer uma matriz de risco. Claro que você vai atender, né? Eu atendo também, mas eu tento levar uma coisa que não seja pesada para que eu possa depois dar o rumo adequado. Né? É isso que nós vamos falar muito no Risk Leap, a discussão é muito em cima disso, né? Como fazer essa mudança cultural, né, na empresa. Sim. E na gente mesmo. Exato, porque também a gente também tem que quebrar alguns paradigmas. Beleza, Marco, obrigada aí Obrigado pela tua apresentação. dedicação e sexta-feira a gente volta. Volta. Valeu, então, abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.